assim como a fé sem obras é morta, o corpo sem o espírito humano, está morto. O que nos dá vida carnal, humana, é o nosso espírito. O que nos dá vida espiritual, a igreja, é o Espírito de Deus. Uma igreja sem o Espírito de Deus, ela está morta, à semelhança de um corpo humano sem o Espírito. Ela está morta. Se você pegar um prego e ferir lá o defunto, vai acontecer alguma coisa, irmão? Não vai, né? Se você der um beliscão nele, já deu um beliscão no morto? Nem faça isso, né? É desrespeito, né? Mas se fizer, não vai acontecer nada, né? Está morto. Tem igreja que não reage aos toques do Espírito. Tem igreja que não reage, tem crente que não reage. Ora, irmãos, toda ação tem uma reação. Se você der um murro nessa parede, espero que você não faça isso, é uma ação, sim ou não? Nada inteligente, né? Mas é uma ação. E qual vai ser a reação? Uma dor. Eu quero ver você dar esse murro com vontade e você não dar um grito, você não chorar, você não... Por quê? Porque você está vivo. E você sentiu aquele impacto. O Espírito Santo, ele tem um impacto, ele tem uma presença, ele tem uma maneira de agir. E nós, quando estamos abertos a essa maneira de agir, quando nós estamos atentos à sua manifestação, nós vamos reagir à ação do Espírito, sim ou não? Agora, Paulo fala isso, né? Acho que é o capítulo 5 do livro. Apagar o Espírito. São várias ações que nós cometemos, e às vezes até sem perceber, que vai nos afastando do Espírito. Ao ponto do povo, sem ter um entendimento correto, mas se comportar como um verdadeiro inimigo dele. É o que Isaías 63:10 fala, né? Isaías 63, verso 10. É interessante como Deus trabalha conosco e tudo depende de como nós reagimos ao que Deus faz ou deseja fazer com as nossas vidas. Jesus compara o coração do homem a um terreno, gente, a um solo. Você pode fazer o que você quiser com o solo. Se o solo não for bom, ele não te dá retorno. Eu sei do que eu estou falando. A gente tem uma chácara, meu Deus do céu, que solo é aquele? O solo não dá retorno. Eu já plantei de tudo, já fiz de tudo. Só quem se beneficiou com as minhas plantações foram as formigas. Elas foram as grandes beneficiárias de tudo que eu coloquei naquele terreno. Porque é um terreno ruim. Ele não dá retorno. E Jesus compara o coração do homem a 4 tipos de solos. Há 4 tipos de solos. E ele compara a semente, que é o que está acontecendo aqui agora, à palavra de Deus. A semente que é semeada nos solos dos corações é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente corruptível. E toda semente carrega uma vida nela. A semente do seu pai carregava uma vida humana. A semente da palavra de Deus carrega uma vida espiritual. Pedro diz que é a semente incorruptível. Ela não se corrompe, ela não se destrói, ela é eterna. Ela tem uma vida sobrenatural nela. Aleluia! E essa vida é o Espírito de Deus. Então ela é lançada nesse solo. Aí, conforme o solo corresponde, vai ser o resultado. E dos 4, só um dá retorno. O restante não dá retorno. É o solo dos espinhos que sufoca, né? Sufoca a semente e a vida não consegue
se expandir. Ela até nasce, mas ela não cresce porque ela está sufocada. Então a vida vai o quê? Morrer. Tem um solo das pedras que ela até nasce. Ela até nasce, mas ela não tem raiz profunda porque não tem terra. Olha o que vai acontecer? Ela vai morrer. Tem aquela que cai, que o solo é muito duro, não foi trabalhado, e ela fica na superfície. Ela não penetra na terra. O que acontece com ela? Ela vai ser comida por aves. E ela não vai sobreviver. Agora tem a boa, tem a semente, né? Que cai em terreno bom. Em terreno fértil. E o Senhor diz que esse terreno vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Quantos terrenos férteis tem aqui nessa noite? Aleluia. A semente está caindo no solo nessa noite. E ela está caindo com propósito. Ela está com o propósito de produzir frutos na tua vida. Frutos de Deus. Aleluia. Aí Paulo vai dizer: não apagueis o espírito. A palavra apagar ali, ela tem um sentido também de sufocar, extinguir. A melhor forma de você apagar um fogo, tá a bombeira aqui que pode me ajudar, dar uma aula aqui, eu abro aqui a pregação para ela dar uma explicação melhor. Mas a melhor forma de você apagar o fogo não é você jogando água. É você sufocando, abafando o fogo. Às vezes a água tem um efeito reverso. Né? É igual aquela batata que a mulher vai fritar. Já aconteceu isso comigo. Você pega a batata molhada demais. O que acontece quando você joga no óleo? Inflama, o fogo vai lá na... Meu amigo, eu já tomei um susto com aquilo. Eu peguei a batata, estava ensopada. Na época que a gente descascava a batata. Porque um dia o cara compra um saco já com a batata prontinha, né? Na época eu descascava, fazia tudo. E a batata eu lavei, aí estava molhada demais. Aquele óleo fervendo, na hora que eu joguei, a labareda de fogo foi lá no teto. Porque estava molhado, porque tinha água. Mas todo fogo, para você apagar ele, a melhor maneira é você sufocar. Você abafar o fogo. Que aí você corta o oxigênio e ele vai e se extingue. Então, quando Paulo está falando em apagar, ele está usando exatamente o termo mais preciso em relação ao fogo. A você sufocar. Sufocar ao ponto dele se extinguir. Gente, ele pode se extinguir. Esse versículo aí, o termo apagar também é extinguir. Não extinguir o espírito. Não apagar ao ponto dele não ter mais nenhum vestígio na sua vida. Olha que coisa doida. E ele está falando isso para a igreja, gente. Agora, quem entrou aqui ainda, e ainda não é igreja, porque não entregou a sua vida para Jesus, olha como o Espírito Santo é importante, é a coisa mais importante da face da terra. Ele é o consolador, ele é o substituto de Cristo aqui. É ele que te convence do teu pecado. Não sou eu que convenço o teu pecado. O homem pode até apontar o teu pecado, denunciar o teu pecado, falar um monte de coisa, mas se o Espírito Santo não te convencer, você só vai ficar com raiva daquela pessoa, uma série de coisas, mas você não vai mudar. Porque é o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia! Isso é trabalho do Espírito Santo. Então a coisa, não posso chamar o Espírito Santo de coisa, né? Mas ele é o principal, ele é o elemento, a pessoa essencial da igreja, a vida da igreja. Então Paulo fala, não apagueis o Espírito, não sufocar o Espírito Santo. E tem várias formas disso acontecer. Tem várias formas que a gente pode fazendo isso aos poucos.
dependendo da nossa rotina de vida, e a gente ir apagando o fogo. O fogo, irmãos, ele não pode apagar, ele tem que ser aceso, mantido, e ele tem que ser constante e crescente na nossa vida. A gente tem que incendiar para a gente derramar fogo nas outras pessoas. A gente incendiar outras pessoas. Você sabe que o fogo ele se alastra. O fogo, Tiago chega a dizer, uma pequena fagulha põe em chama uma floresta inteira. Quando a gente vê as queimadas que acontecem aí no Distrito Federal e tal, e a Cássia amava quando tinha, ela faltava soltar foguete quando tinha queimada, porque ela tinha que passar a noite toda no meio do mato. Então, as queimadas que acontecem, elas começam muitas vezes com pequenas fagulhas. Uma pequena fagulha, é uma pequena fagulha. É uma pequena fagulha. Que você seja uma pequena fagulha nesse mundo. Que você seja uma fagulha de Deus nessa cidade. Oh, irmãos, o que a gente precisa é de pessoas incendiadas, de pessoas que carreguem o fogo de Deus para incendiar o coração das outras. Irmão, o que contagia as pessoas a desejarem mais de Deus, a buscar a Deus, é o fogo do Espírito que começa a queimar no coração delas. Elas não sabem explicar, mas elas ficam incendiadas e elas ficam com desejo de Deus. E aquilo é um fogo que está queimando dentro. Aleluia! Os grandes avivamentos que aconteceram nessa terra, nesse mundo, foi decorrentes de pequenos grupos. Uma única pessoa. Mas aquela pessoa estava incendiada, queimando por Deus. E o seu coração fez ele levar o seu fogo a outras pessoas. Levítico capítulo 6, verso 13. Coloca aí para mim. Rapaz, até a galeria está bonita hoje. Levítico 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar? Nunca se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar? Nunca se apagará. Isso é a velha aliança. Falando do fogo que ficava no altar do templo. Aquele fogo não podia ser apagado. Era onde queimava os holocaustos, onde queimava as ofertas. Então aquele fogo ficava continuamente aceso e não era apagado. Agora eu te pergunto, qual é o altar do Novo Testamento? Onde esse fogo tem que ficar aceso no Novo Testamento e não se apagar? Qual é o local, onde fica esse altar, onde o fogo tem que estar queimando? Bata no seu peito e fala assim: eu sou o altar, o meu coração é o altar, e o fogo não pode apagar nesse altar. Agora você vai bater no peito de novo e falar: mas depende de mim. O verso anterior, o 12, vai dizer que as pessoas usam a Bíblia errada. Pega o verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, nunca jamais se apagará. E coloca isso na conta de Deus. Como se Deus que... Não, é Deus que mantém o fogo aceso. Não. Deus acende e você mantém. Deus só acende. Quem mantém aceso sou eu. Esse fogo aqui, ó, Deus acendeu, derramou do céu. Arão pegou, acendeu a lenha. O fogo quem deu foi Deus. O fogo caiu do céu. Ele acendeu a lenha. A partir de agora, aquela lenha vai queimar para sempre? Sim ou não? Não, ela vai virar cinza, gente. Ela vai virar cinza. E o verso 12 vai dizer, desde o 11, vai estar explicando, o 12 vai concluir, que ele fazia o quê? Quando amanhecia o dia, ele tirava a cinza e colocava mais lenha. Toda manhã ele colocava mais lenha. Por isso que o fogo não apagava. Muito simples. Porque se eu não tenho o que queimar, como é que o fogo vai ficar aceso? Se eu não tenho o que queimar? O fogo precisava de lenha para manter aceso. Então ele renovava a lenha. E por isso que o fogo continuava
aceso, porque a lenha era renovada cada manhã. Meu querido, o teu fogo tem que ser renovado cada manhã. O teu fogo tem que ser renovado cada dia. O fogo de ontem não serve para hoje. O fogo de hoje não serve para amanhã. Cada dia você tem que renovar a lenha sobre o altar do teu coração, para que o fogo não se apague. Sabe por que as pessoas desviam, irmãos? Porque o fogo apaga. Porque não renova a lenha. Porque se distancia dos cultos, porque não tem uma vida de oração, porque não busca na palavra, porque não procura comunhão com Deus, comunhão com o irmão, comunhão nos departamentos da igreja, nos eventos que está acontecendo. Ele não vai no lugar para se aquecer. Meu querido, como é que a brasa vai continuar acesa fora do braseiro? A brasa fora do braseiro, ela se apaga. Ela tem que estar junta com outras brasas para uma aquecer a outra e elas ficarem acesas pelo fogo que está queimando naquele lugar. Ah, quem é que está me entendendo aqui nessa noite? Aleluia! Quando o irmão começa a ficar meio sumido, você tem que ir atrás dele. Você tem que ser chato às vezes. Por quê? Porque, irmão, o fogo vai apagar. E a responsabilidade é minha de manter aceso. Quando Paulo diz não apagueis, ele está falando com quem? Com você. Ó, não apaga não. Não apagueis o Espírito. Não apaga o Espírito. Não apaga. Ele está aí, ele é sensível, ele é uma chama. Ele é um fogo. Ele está dentro de você. Cuida desse fogo. Alimenta esse fogo. Coloca combustível nesse fogo. Aleluia. Uma das coisas que mais aquece o nosso coração é quando a gente ora, quando a gente busca, não é? Quando você está buscando. Só que muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem disposição para isso. Não tem ânimo para isso. Às vezes ela está tão fria, tão desanimada, tão sobrecarregada, tão cheia de problemas, tão cheia de coisas, tão entulhada, que ela não tem ânimo. Mas vou te dar um segredo aqui, que levanta teu ânimo na mesma hora. Quer ouvir? É fácil demais, irmão. Abre essa escritura e começa a ler. Começa a ler. Começa a ler uma historinha de Jesus ali. Começa a ler uma história de Davi ali do Velho Testamento. Até um salmo mesmo. Começa a ler. Antes de você terminar aquele capítulo, algo já aconteceu dentro de você. Se você ler o segundo, o terceiro, no terceiro capítulo, sabe o que você faz? Não, deixa eu dobrar o joelho que eu preciso me consertar com Deus aqui. Essa palavra tá... É desse jeito, irmão. Eu não sou diferente de você. Eu vivo isso constantemente. Por isso que Isaías disse que a palavra, ela é como fogo. Ela tem um fogo próprio. Ela consegue nos despertar para Deus. E ela é a própria lenha que esse fogo precisa. Ela é essa própria lenha. Então não apague, não deixa. Esse fogo ele tem que se espalhar e não diminuir. Se estiver diminuindo, se preocupa. Não, meu Deus, se desespera. Pede oração, faz alguma coisa. Pede socorro. Vai lá no aplicativo e fala, pedido de oração, tem lá. Meu fogo está apagando, ora aí por mim. Que a coisa mais importante é o que nos leva, é o que nos mantém na presença de Deus. Ó, eu estou caminhando com Jesus 35 anos. Quem tem menos de 35 anos aqui? Muita gente, não tem? Pois é. 35 anos. Quantas vezes eu me desviei? Nenhuma. Mas vou dizer uma coisa para você. Nesses 35 anos, tô falando, eu não estou querendo ser um fariseu aqui não, tá? Deus me perdoe. Mas nesses 35 anos, irmãos, eu tenho que puxar na memória qual foi o culto que eu faltei. Diante de Deus. Qual foi o culto que eu faltei? Eu não consigo lembrar.
na minha trajetória de irmão sentado com você, novo convertido, caminhando com Deus. Pelo contrário, os cultos da minha igreja eram insuficientes para a minha necessidade que queimava dentro de mim. Era insuficiente. Eu tinha que ir para monte, eu tinha que ir em alguma vigília. Não tinha culto na igreja? Mas tem uma oração em tal lugar. Estava eu lá. Porque o fogo fica queimando e você quer mais. E você quer mais. E você quer mais. Busque mais de Deus, meu irmão. É uma responsabilidade nossa. Ele está aqui para acender teu fogo. Agora o que tu vai fazer com esse teu fogo? Com esse fogo aceso? O que tu vai fazer com fogo aceso? O que tu vai fazer com fogo aceso? Você tem que fazer o seguinte, você tem que aumentar ele e incendiar outros com esse fogo. Lá em Mateus capítulo 25, conta a parábola. O fundo está muito alto, irmãos? Está muito alto ou está bom? Tá bom, né? É que às vezes aqui eu pego o retorno aqui, eu fico com a impressão que às vezes está muito alto. Lá em Mateus 25, conta a parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. E ali vai falar de lâmpadas que apagaram. Não é? Tem lâmpada que apagou. E com a lâmpada apagada, teve acesso ao casamento? Teve como entrar com a lâmpada apagada? Não entrou, gente. Olha como isso é sério. Não entrou. Por quê? Porque a lâmpada apagou. Agora, por que a lâmpada apagou? Porque não tinha azeite. Aí tem uma interpretação um pouco errada, que às vezes fala assim, que as virgens prudentes tinham mais azeite do que as virgens nécias. Que as virgens prudentes, as virgens nécias levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite a mais, levaram azeite nas vasilhas. Não, está errado, gente. Está errado. Eu vou dizer aqui o que está errado nessa interpretação. Em Mateus 25, verso 3, que vai aparecer ali quando eu estalar o dedo, ó. Tá vendo? O dedo aqui tem. As nécias, elas não levaram azeite, elas não tinham azeite, elas só tinham as lâmpadas. Elas só tinham as lâmpadas, elas não levaram azeite. As outras tinham as lâmpadas e o azeite. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus falou assim: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem gente que só conhece o poder de Deus e não conhece as Escrituras. É uma tragédia. Mas quer ver uma tragédia maior? É aquelas que só conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Eu acho maior essa aí. Eu acho maior. Então, as nécias representam aquelas que têm só as lâmpadas. E a lâmpada em si, ela tem a sua luz. Qualquer um pode ver luz aqui, mesmo que ele não tenha o Espírito Santo, mesmo que ele não seja batizado no Espírito Santo, seja lá um sacerdote aí católico, qualquer pessoa pode enxergar luz aqui, porque é a luz de Deus nas Escrituras. Mas isso não quer dizer que ela tem o óleo do Espírito. Isso não quer dizer que ela tem o óleo. E é o óleo que é o combustível do fogo. E sem o óleo, o fogo não está aceso. Então, ela não levou, mas no verso 4, aí vai falar o verso 4. No entanto, as prudentes além, ou seja, as outras levaram só a lâmpada. As prudentes além das lâmpadas, quer dizer, algo a mais. Além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas. Azeite nas vasilhas.
azeite nas vasilhas, e azeite é o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8:20, alguma coisa lá vai dizer: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você precisa do Espírito Santo 24 horas por dia. É o Espírito Santo que faz você servir a Deus, não é o teu esforço. Irmão, olha, outro dia eu vi um pastor desses aí que tem medo do Espírito Santo, foge do Espírito Santo, falando: o Espírito Santo está mais interessado em transformar o teu coração do que te dar arrepios e tal e tal. Como se uma coisa anulasse a outra. O Espírito Santo, ele é completo para mim. E uma coisa eu falo para você: sem o Espírito Santo, não existe transformação nenhuma em ninguém. Qualquer pessoa que queira exaltar uma teologia dessa, no fundo, ela não quer nada com o Espírito Santo. Ela quer exaltar uma teologia sem uma entrega para o Espírito de Deus. E aí se torna o quê? Uma religião carnal, um esforço humano. Todas as vezes que eu quero servir a Deus sem uma dependência completa do Espírito Santo, é o meu esforço, é carnalidade. Isso se chama religiosidade. E o principal substituto do Espírito Santo se chama espírito religioso. Espírito religioso, ele tem uma liturgia própria, tudo dele é mecânico, tudo dele é no horário, encaixado, como se Deus não estivesse preso às leis que ele criou. Quando Ezequiel vai dizer, Ezequiel 36:26, vai dizer: dar-vos-ei coração novo e espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e dareis coração de carne, e porei em vós o meu espírito. Olha que coisa tremenda. Gente, Deus pegando um homem como eu, uma pessoa como você, alguém pecador, alguém frágil, alguém cheio de falha, ele fala: eu vou mudar você, e eu vou colocar dentro de você o meu espírito. Olha que coisa grande. O meu espírito. Para quê? Para que você ande nos meus estatutos e cumpra a minha palavra. Ninguém cumpre a palavra nem anda no estatuto de Deus se essa pessoa não for cheia do Espírito Santo, não for dependente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra dentro de você completa. Por isso Paulo vai dizer: não extingue, porque você se extinguir, você está frito. Você vai ficar igual as virgens. Tá aí. Você vai ficar igual as virgens nércias. Por que aconteceu com elas? Quando a noite chegou, isso é profético. Nós estamos no tempo da noite, irmãos. Nós estamos no tempo da noite. Meia-noite é o auge da noite, assim como meio-dia é o auge do dia. Meia-noite é o auge da noite, das trevas. Nós estamos no auge das trevas. Alguém tem dúvida disso? Todo lugar, na política, tudo é treva para todo lado, gente. Na justiça, nas leis, no mundo. Nessa hora, no auge da noite, o que acontece? Sono. Irmãos, por que a igreja, por que o Espírito fica clamando por avivamento? Por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Por que todo evento que a gente faz tem que orar pelas pessoas, tem um mover do Espírito, tem que ter um mover de Deus? Sabe por quê? Para despertar as pessoas do sono. As pessoas começam a dormir espiritualmente de uma forma muito fácil, a desanimar de uma forma muito fácil.
A ter preguiça de fazer as coisas para Deus? Muito fácil. Por quê? Porque é o momento profético que a gente está vivendo. Perto da meia-noite, todas dormiram. Tanto as prudentes como as nécias. Todas dormiram. Aí tem que ter o quê? Um grito! Dá um grito pro irmão, acorda! Dá um grito para ele. Tem que ter um grito para acordar. Aleluia! Dá um grito aí, igreja. Grita aí. Só que na hora que acordou, esse momento aqui foi crucial. E é interessante que o momento crucial a gente nunca sabe quando é, sabia? Ah, Jesus não voltou ainda. E se ele falar assim, vem para cá agora, antes de eu descer, sobe. Você nunca sabe quando é o momento crucial. Por isso que eu tenho que estar acordado, alerta, né? Com azeite. Então esse aqui foi um momento crucial. Aí, as prudentes tinham azeite e as lâmpadas, ó, pum, aquele fogo. O fogo estava ali. Aleluia. Irmão, ó, tem crente que chega na igreja e custa pegar. Um culto de 2 horas, no final do culto que ele começa a dar uma animadinha. Porque o óleo está muito baixo. Mas aquele que está com muito óleo, rapaz, passou uma faísca, ele já chega. Hoje de manhã eu vim orar aqui hoje de manhã. Ô irmão, eu estava de um jeito que eu já cheguei falando em língua e caindo aqui, não precisou nada. Porque às vezes você tem que, né? Você começa devagar para depois aquecer. Eu já vim. Aí na hora que chegou o momento crucial, as prudentes já estavam com fogo ali aceso. Por quê? Porque elas tinham azeite. As outras, estavam tudo apagado. Aí queria azeite emprestado. Ó, comunhão é uma coisa maravilhosa. Mas comunhão com pessoa errada é prejuízo. Vou repetir, comunhão é maravilhoso. Eu amo comunhão. Mas comunhão com pessoa errada é prejuízo. Me dá ido de vocês. Que vergonha. Elas foram prudentes até o final. Vão comprar. Vão atrás. Ou seja, vai pagar o preço. Que a gente pagou lá atrás, vai pagar o preço. Vai pagar o preço agora. Aí, se aquelas forem tentar fazer, não se assusta não. Mas se assustar, se for para assustar para o bem, então fica à vontade. Sabe o que as nécias foram fazer? A vigília que elas nunca fizeram. O jejum que elas nunca fizeram. A oração que elas nunca fizeram. A consagração que elas nunca fizeram. O arrependimento que elas nunca teve intenso. O quebrantamento de Deus que elas nunca tiveram. Elas foram buscar isso fora de hora. Fazer um pouquinho de silêncio para você meditar no que você ouviu. Elas foram buscar algo que era para ter feito antes, gente. Entendeu? Resumindo, que a única coisa que traz azeite, que produz azeite na vida do crente, é consagração. É presença de Deus. É oração, é palavra. É quebrantamento. A única coisa que produz azeite é isso, gente. Fala pro teu irmão, a hora de buscar é agora.
A hora de buscar é agora. Hoje é teu dia. Aleluia. Aleluia. Fala, Deus. Aleluia. Ó. Fala pro teu irmão, é bom você levar esse livro, hein? Se fosse você. Ó. Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8, põe aí. Isso é tema de retiro. Tema de congresso. Retiro e congresso pentecostal, que é a presença de Deus. Porque esse tema você nunca vai ver quem não quer. Você não vai ter esse tema, não. Isso foi até o sinal da cruz. Ó. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você não pode deixar faltar o óleo sobre a tua cabeça em momento nenhum. Sempre tem que ter óleo na tua cabeça, porque ele é a tua garantia. Ele é o teu sustento. Ele que te mantém de pé. Ele é o selo. Aleluia, ele é tudo. Agora, aonde eu vou encontrar óleo para pôr na minha cabeça? Fala aí, pergunta aí. Aonde? Onde? Muito fácil. Com quem tem. Com quem tem. Quem tiver óleo, pode te dar óleo. Quem tiver óleo, pode derramar óleo na tua cabeça. Quem tiver com óleo, pode te dar óleo para você. Você tem que ir onde tem óleo. Agora eu vou falar uma coisa, irmãos. Tem muito ladrão de óleo na internet. Tem muita pessoa que o discurso dele retira o que você ganhou. E é um discurso dentro da Bíblia, mas é uma coisa tão fria, uma coisa tão cheia de conhecimento humano, que faz atirar o que você ganhou. O fogo, ele quer mais fogo. Então não se junta o fogo com água, não se junta o óleo com água, se junta óleo com óleo e fogo com fogo. Busque quem tem óleo, busca quem tem fogo. Busca na fonte certa, não busca na fonte errada, senão o que você tem você vai perder. E para me encerrar, para a gente ter um momento de oração antes da ceia, hoje vai ser bem completo, né? Olha só, uma coisa que aconteceu com Sansão. Sansão, ele foi tão descuidado, que o Espírito de Deus saiu dele e ele não percebeu. Essa questão de apagar, eu estou voltando agora para o início para a gente concluir. Essa questão de apagar o Espírito, ela pode ir acontecendo aos poucos. O irmão já não ora como ora mais. A Bíblia já fica ali meio de lado. Aparece de vez em quando nos cultos. Não participa. A coisa vai apagando aos poucos. Daqui a pouco não tem chama nenhuma. Zero. Não tem mais nada. E ele pensa que tem. Isso é o maior engano da morte espiritual. Porque a morte espiritual não tem nada a ver com o físico. No físico você tem emoção, no físico você tem sensação, no físico você tem o teu intelecto, entendeu? E quando a pessoa ela entra num estágio de morte espiritual, nada do físico é afetado, querido. A tua emoção continua a mesma, o teu intelecto continua o mesmo, tudo continua o mesmo. A morte espiritual ela é traiçoeira, ela é enganosa, porque ela não interfere na parte humana. Assim como o novo nascimento não interfere no teu humano, você continua a mesma pessoa que precisa ser moldada e trabalhada pelo Espírito Santo, a morte espiritual é a mesma coisa, ela não interfere no teu humano, você continua a mesma pessoa. Aí se for um religioso, continua o mesmo religioso.
mas sem o Espírito. Olha o que aconteceu com Sansão. Coloca aí Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Na hora que ele entrega o segredo para Dalila, o grande problema de Sansão, você sabe qual foi? Sabe qual foi? Foi pregado no domingo passado. O grande problema de Sansão foi desonra aos pais. O único grande problema de Sansão foi desonra aos pais. O que a desonra aos pais faz? Encurta a vida do caboclo. O dia de vida dele é encurtado. E o fim dele não é bom. Por que foi desonra aos pais? Porque várias vezes os pais dele falaram para ele não se misturar com mulheres filisteias e ele entrou aqui e saiu aqui. Ó. Aí na hora que tirou, cortou o cabelo dele e tal. E ali estava o segredo dele, porque era o segredo do voto. Na hora que ele quebrou o voto, o que o Espírito fez? Saiu. Na hora que ele quebrou o voto, o que aconteceu com o Espírito? Apagou. O Espírito Santo não apaga, mas o que estava dentro dele apagou. Na hora que ele quebrou o voto, saiu. Mas o que ele disse? Agora eu vou arrasar, igual eu arrasei das outras vezes. Das outras vezes que ela me amarrou, não era quebra de voto ainda. E os filisteus vieram, eu quebrei tudo e arrebentei um para cá, outro para lá. Na hora que fez trança no meu cabelo, foi só chegando, né? Na hora que fez trança no meu cabelo, e eu acordei, eu quebrei, um torci o pescoço do outro, joguei o outro por cima da tenda e quebrei o pau. Só que na hora que o voto quebrou, na hora que cortou o cabelo, que quebrou o voto, o Espírito saiu. E quem dava força para ele era o Espírito Santo. Quem operava na vida dele era o Espírito Santo. Quem opera na vida do crente é o Espírito Santo. Quem te dá força é o Espírito Santo. Aleluia. Quem faz você fazer as coisas para Deus é o Espírito Santo. Não é os teus méritos não, irmão. Então na hora que o Espírito Santo, o que ele falou? Deixa eles virem, deixa os filisteus virem sobre mim, que agora eu vou arrebentar cada um. Isso, 20. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Só que Deus é misericordioso. Lá no final, isso não é o fim dele. Isso é o pior momento dele. Porque lá no final ele vai clamar, vai se arrepender, o Espírito vai voltar, vai dar força para ele mais uma vez, e ele vai derrubar tudo e matar todo mundo, mas vai morrer junto. Deus também não é bobo para dar tudo de volta, não. Dá, mas, né? Ele sofre as consequências do erro dele. Então aqui não é o fim total dele, mas aqui é o pior momento. E aí entra no que eu falei, que está no livro também, que a morte espiritual ela é enganosa. A pessoa psicologicamente pensa uma coisa, mas às vezes o espírito nem está ali mais. Não estou falando de vocês não, isso é de um sistema que existe por aí, chamado sensacionismo, que permeia a internet, com uma linguagem muito boa, muito interessante, mas que extingue o espírito. Mas você está aqui, irmãos, ouvindo essa mensagem, que desafiou você, que mexeu com você, que mexeu com as tuas estruturas, para fazer você entender só uma coisa: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa o óleo nas vasilhas. Você precisa do fogo ardendo no teu altar, no altar do teu coração. E você não pode deixar esse fogo nem diminuir, quanto mais apagar.
Oh, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar agora. Oh, Deus. Oh, Deus. Quem pode nessa noite se render ao Senhor, glorificar o Senhor nesse lugar? Oh, aleluia, 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 aleluia. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Senhor. Acende a chama. Oh, reconhece nessa noite. Fala, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Jesus. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu fogo. Eu preciso do teu espírito. Eu preciso, Senhor. Aramassode cantará, machebará, malamasei andarás. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, acende a chama nessa noite. Acende a chama nessa noite. Acende a chama nessa noite.